Favor do senhor professor. Queria pedir a todos pela caixa de pé, vamos estar orando para iniciar mais uma aula. Senhor, meu Deus, da Pai, Deus, neste momento nós queremos mais uma vez, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, mas também te agradecer por estar aqui, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Pai, que venhamos nos entregar para Ti a cada dia, Senhor, a cada momento. Meu Pai, que tudo que venha a ser dito aqui, que não venha sair de mim, mas que venha a ser do Teu Espírito Santo. Pai, porque o que importa é que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar dando início à nossa quarta aula e última aula sobre os evangelhos, onde nós vamos falar um pouco sobre o evangelho de João, que João escreveu. Nós esteve falando sobre o evangelho de Mateus, sobre o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas na última aula, e hoje vamos estar falando sobre o evangelho de João. Como nós aprendemos na primeira aula, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos, e João separado. E lembrando novamente por que os três são chamados evangelhos sinóticos: porque são semelhantes, porque contêm a mesma estrutura, porque contêm os mesmos ensinamentos, muito semelhante. E João já não tem essa semelhança, então João não pode ser considerado um evangelho sinótico, não pode ser considerado como Mateus, como Marcos, como Lucas, porque tem muita diferença, porque tem várias histórias que só João descreve, que Mateus não vai falar, que Marcos não fala, que Lucas não fala. Inclusive os milagres, as curas, são 5 curas que João cita, que é exclusivo do Evangelho de João, que não contém Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Então, de cara nós vamos perceber que João é um evangelho diferente, que o sentido do evangelho de João é totalmente diferente. Mas primeiramente vamos falar um pouco sobre a pessoa de João. Quem era João? Quem era este homem que escreveu também um evangelho direcionado a pessoas cristãs, falando sobre salvação, sobre a oportunidade que Cristo nos dá de ser salvo. João, ele, como nós sabemos, foi irmão de Tiago, era pescador, filho de Zebedeu, que também era pescador. Inclusive, quando Jesus ele vai escolher os 12, ele estava pescando juntamente com seu pai e seu irmão. E Jesus chama eles para o seguir, e eles deixam tudo e seguem Jesus. E ali começa o ministério de João. Nós sabemos que João ele passou muito tempo em Jerusalém, nascido em Betsaida, passou muito tempo em Jerusalém, e por causa do seu chamado, por causa que ele precisava e que Jesus tinha chamado na vida dele, então ele vai passar um tempo muito grande em Jerusalém. Mas depois, por volta dos anos 69 depois de Cristo, ele vai mudar para a Ásia Menor, em Éfeso, onde ele vai viver também durante alguns anos, alguns tempos. E quando vamos estudar, alguns estudiosos nos afirmam que ali em Éfeso foi onde ele escreveu o Evangelho de João, foi aonde ele escreveu as suas 3 epístolas, porque João também, como sabemos, ele escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o livro de Apocalipse, que foi revelado diretamente para ele. E o Evangelho de João e as 3 epístolas, os estudiosos vão afirmar que foi escrito em Éfeso, mas sabemos também que o Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. Foi revelado, mas foi a revelação de Deus para ele. Interessante que o Evangelho de João ele vai ser escrito por volta ali dos anos 90 depois de Cristo.
chegando no primeiro século depois de Cristo. E quando nós vamos perceber o direcionamento de João, o que João queria passar para o povo, de cara nós já vamos poder ver que ele queria mostrar a salvação. De cara nós vamos poder ver que ele já queria apresentar um Jesus que salvava, de um Jesus que dava oportunidades, de um Jesus que poderia dar uma nova chance, de um Jesus que insistia, né? E ele vai começar dizendo, falando no seu evangelho sobre um Jesus que desde o princípio estava com Deus, sobre um Jesus que, se não fosse por ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então João ele começa dizendo que João Batista ele pregava no deserto, pregava no Jordão, mas ele não era a luz era quem vinha depois de João. João ele continua dizendo que muitos, que no versículo número 18, no capítulo de número 1, quando João Batista está lá pregando no Jordão, ele vai dizer isso aí, o Cordeiro. Então, de cara, o apóstolo João vai nos relatar que Jesus era o Cordeiro. Então, também de cara, o apóstolo João vai nos relatar que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas de cara, o apóstolo João vai nos relatar que realmente ele era o Filho de Deus. Realmente ele era o Salvador do mundo. Realmente ele estava ali para cumprir o propósito. E como eu disse, o apóstolo João, ele tem um direcionamento para pessoas que conheciam a Jesus, para os cristãos. Aqui ele vai focalizar em dizer sobre salvação, sobre a volta de Cristo, sobre o propósito de Cristo, sobre o maior propósito. Creio que desde o início, desde o Éden, que era o maior propósito de Cristo, que era salvar, que era estar perto dos seus filhos. Amém? Quando nós vamos ver sobre João, nós podemos ver que João era um homem muito íntimo de Jesus. E ele é uma inspiração para nós, porque da mesma maneira que Cristo quer que nós sejamos hoje íntimos dele, da mesma forma que João foi. Percebe que João ele não foi qualquer um a qual vai escrever um evangelho, a qual vai falar sobre Jesus, não. Ele vai ser um homem que realmente viveu intimidade com Jesus. Vai ser um homem que realmente viveu intensidades com Jesus. Que ele não foi... ele não falou de Jesus porque ouviu de pessoas ou porque ele apenas presenciou os outros evangelhos, não, ele vivenciou aquilo, ele vivenciou cada detalhe. E o interessante é que quando ele vai focalizar sobre salvação, nós percebemos que ele viveu, cara, os últimos dias com Jesus, ele viveu a sua crucificação, ele viveu aquela cruz com Jesus, cara. Ele estava ali enquanto muitos tinham fugido. Foi um dos únicos. Exatamente, um dos únicos. Enquanto todos fugiram, saíram, foram para outra cidade, ele ficou lá. E isso mostra que João ele queria Jesus. Isso mostra o quanto que João desejava ter Jesus. E que esse desejo venha ter em nós também. Amém. Que esse desejo venha arder em nossos corações também. Que venhamos querer ter Jesus o tempo todo. Que venhamos querer seguir os passos deles o tempo todo, mesmo quando a situação não está boa. Nós vamos perceber que João, nas 3 principais ocasiões, ele estava com Jesus. A Bíblia afirma, juntamente com Pedro e Tiago, que João ele estava quando Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Somente os 3 vão entrar dentro da casa, e Jesus e os pais do menino. A Bíblia diz que João, juntamente com Pedro e Tiago, novamente, eles vão estar no Monte da Transfiguração. Eles vão ir no Monte da Transfiguração, que João também novamente vai presenciar o Getsemane, juntamente com Pedro e Tiago. Então perceba que nos principais momentos João estava lá, que nas principais ocasiões João estava lá. E percebe que João estava, quando Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, é um momento muito bom, mas ele também estava, quando Jesus estava no Getsemane sofrendo, no pior momento de Jesus. Então, ali nós podemos ver que João realmente amava a Cristo.
Porque ele estava com Cristo quando coisas boas aconteciam, quando os milagres aconteciam, mas também estava com Cristo quando Cristo passou o seu pior momento. Quando Jesus foi morto, ele estava com Jesus, a mesma assim. E então isso nós percebemos a fidelidade de João, isso nós percebemos a vontade que João tinha de estar perto de Jesus. Nós vamos ver que em João, no capítulo de número 19, no versículo 25 ao 27, onde eu acabei de dizer aqui, que aonde todos o abandonou Jesus praticamente, ele estava ali, e Jesus ele vai virar para João e vai dizer, ele vai virar para Maria, sua mãe, e vai dizer: olha, este é o teu filho, e vai dizer para João: esta é a sua mãe. Então perceba que Jesus começou a amar tanto a João pelo que ele fazia, pelo que ele demonstrava, porque amor, todos podem falar que amam, mas mostrar em atitudes são poucos que mostram. E João foi uma das pessoas que mostrou isso. João foi uma das pessoas que teve essa atitude de amor com Jesus. E nós vamos ver que João também, ele, na última ceia é onde Jesus vai apresentar o traidor. João, no capítulo número 13, Jesus está na mesa, na última ceia, para apresentar o traidor, e Pedro ele vira para João e fala assim: pergunta ele quem é. Mas por que Pedro ele vai falar logo para João perguntar a Jesus? Porque eu creio que João estava bem próximo de Cristo, bem do lado de Jesus. Perceba que nem na mesa João queria ficar longe de Cristo. Perceba que nem num banquete ou numa ceia João queria ficar longe de Cristo. E às vezes falha nossa, começando de mim, vou fazer qualquer coisa na minha vida e esqueço de Jesus. E esqueço que talvez Ele está perto de mim. E esqueço que talvez Ele queria que eu estivesse mais perto dele. Mas João não. João queria estar do lado dele o tempo todo. E percebe que João ele vai reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e vai falar: quem é o traidor? E Jesus vai falar: aquele que eu der o pão molhado. Aí a Bíblia diz que, como nós sabemos a história, que Judas vai pegar o pão e ali vai começar a trajetória e o propósito da cruz. E perceba que João, o Evangelho de João, como eu citei, tem 7 milagres que eles relatam, 7 curas, 5 vai ser exclusivamente de João, que a cura, as bodas de Caná, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico de Betesda, a cura do cego de Nassés e a ressurreição de Lázaro. Então esses 5 milagres não relatam mais em nenhum evangelho, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Então João ele vindo trazer também um propósito, um objetivo de salvação no seu evangelho, ele não esqueceu de relatar também algumas coisas diferentes, algumas coisas que precisava, porque todos, se nós formos observar em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber milagres semelhantes, as mesmas histórias, os mesmos contextos, as mesmas estruturas, mas João ele vai se dedicar em escrever algo diferente, ele vai se dedicar em fazer algo diferente. Talvez Cristo está falando conosco também, vamos nos esforçar para fazer algo diferente, para apresentar algo no Jesus diferente, para apresentar um Cristo de uma forma que as pessoas ainda não conhecem, um Cristo de uma forma que as pessoas ainda nunca viu. Então João ele demonstra isso para nós. Eu queria fazer uma acompanhação desde o capítulo número 1 até o capítulo número 21. Ele tem subtítulo aí nas Bíblias, fica bem fácil de acompanhar. Para mim mostrar que no Evangelho de João, do apóstolo João, ele vai fazer uma divisão. Ele vai dividir o seu Evangelho em 2 partes. E quando formos acompanhar aqui, nós vamos poder perceber. No capítulo de número 1, ele vai falar acerca de Jesus, daquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aquele que era a luz
e a luz habitou em nós, e ele vai falando no capítulo de número 1. No capítulo número 2 nós vamos perceber que aonde muitos falam, o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho, aonde Jesus foi convidado para uma festa, onde Maria, melhor dizendo, foi convidada para uma festa de casamento, e Jesus foi. No capítulo de número 3, João ele descreve que precisamos nascer de novo, que precisamos viver uma nova vida, que precisamos começar tudo do zero se preciso for. E percebo que Jesus ele fala isso para Nicodemos, que era um mestre, ou seja, que sabia muita coisa, talvez de tudo, mas Jesus ele fala para Nicodemos o seguinte: você sabe muita coisa, mas é necessário você esquecer tudo que você sabe e aprender tudo de novo. Às vezes Cristo fala isso para a gente, nós achamos que conhecemos demais a Cristo. Às vezes Cristo fala assim: não, esquece tudo que você sabe e aprende tudo comigo novamente. Amém? No capítulo número 4 nós vamos poder ver a história da mulher samaritana, onde o apóstolo João vai apresentar esse texto para nós, e percebe que aqui começa desde o início o propósito da salvação, o propósito de apresentar a salvação, que Jesus, onde ele encontra a mulher no poço, e ele pede água à mulher e tal, e ali ele vai conversar com a mulher. Mas perceba que dentro deste texto, Jesus ele salva a mulher, e as pessoas daquela região vai ser salva também por causa do testemunho que essa mulher deu, de ter encontrado a Jesus, de ter conversado com Jesus, de Jesus ter transformado a sua vida. E ali Jesus vai praticamente salvar aquela região toda através de uma conversa. No capítulo de número 5, vai ocorrer a cura do paralítico de Betesda, um dos milagres que eu citei aqui. Jesus vai falar sobre a vida através do intermédio do Filho. Nós sabemos que não existe outro caminho além de Jesus. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 vai falar que existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Então o próprio Jesus ele vai citar que ele é o mediador, que o Filho é o mediador, que não vai até o Pai se não for pelo Filho, que não chegará até a Deus se não for por Ele. No capítulo de número 6 nós vamos presenciar a multiplicação dos pães, onde Jesus ainda aproveita para citar que Ele é o pão da vida. E no capítulo de número 6 nós percebemos que muitos discípulos abandonam a Cristo, abandonam Jesus. Mas o apóstolo ele escreveu de uma forma bem correta que muitos discípulos deixaram a Jesus. Eu estive falando aqui que existe uma diferença de discípulo para apóstolo, que discípulos todo mundo é. Discípulo é apenas aquele que aprende, mas apóstolos é pouco, porque apóstolos é aquele que é enviado. Então, muitos discípulos abandonaram a Cristo, mas os apóstolos ficaram. Muitos discípulos, eu costumei até dizer uma vez que todos são discípulos, mas nem todos são apóstolos. Então, Cristo escolheu 12 para ser apóstolos, e eu creio que nessa noite Cristo nos escolheu também para ser apóstolos. Não nos escolheu para ser somente discípulos, mas para ser apóstolos. Cristo não nos escolheu somente para aprender, mas também para ensinar, mas também para ir, para ser enviado por Ele. No capítulo de número 7, nós vamos perceber que Jesus ele vai falar um pouco da incredulidade, e novamente ele insiste em dizer que nele tem salvação, que nele ainda tem uma chance, que nele ainda tem uma esperança. No capítulo de número 8 percebemos que vai relatar sobre a mulher adúltera, ou seja, João está nos apresentando que independente daquilo que eu falei de Lucas, independente daquilo que você faz hoje, Cristo ainda ele te dá uma nova chance. Cristo ainda ele te dá a oportunidade de ser salvo. Cristo ainda te dá a oportunidade de viver uma vida com Ele.
Eu tive até citando sobre o ladrão da cruz que roubou a sua vida, roubou de muitos, ficou preso, passou muita parte da sua vida talvez preso, mas no último momento Cristo salvou ele. Então, da mesma forma, o apóstolo João vai nos apresentar isso, que Jesus ainda ele tem chance para nós. Jesus ele ainda tem uma oportunidade para nós, mesmo sendo tão falho, tão pecador, mesmo não merecendo, mesmo errando tanto, Cristo ainda nos deu a oportunidade de ser salvo. No capítulo de número 9, quando a gente vê a cura do cego de nascença, aí nós estamos percebendo que Jesus ele está fazendo muitos milagres, muitas coisas em público. Até o capítulo de número 12, Cristo ele está fazendo muitas coisas em público. O apóstolo João ele está relatando muitas coisas que Jesus fez em público. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. No capítulo de número 12, onde a mulher vai ungir os pés de Jesus e a entrada triunfal. E a partir do capítulo de número 13 é onde eu falei que onde o apóstolo João faz duas divisões, que é a primeira, que é do capítulo de número 2 até o capítulo de número 12, que é o ministério público de Jesus, onde todas as pessoas veem, onde todas as pessoas presenciam, onde todas as pessoas acompanham isso, os milagres, os ensinamentos, aquilo que Jesus falava, o que Jesus fazia. Mas a partir do capítulo de número 13, o apóstolo João ele vai citar o ministério privado de Jesus com os discípulos. Aqui você não vai ver mais Jesus fazendo algo em público. Vai ser somente Jesus e os discípulos. Vai ser somente Jesus e os íntimos. Vai ser somente Jesus e quem estava próximo dele. Então vamos perceber que no capítulo de número 13 é onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Inclusive Judas não estava aqui. No capítulo de número 14, que é um capítulo maravilhoso, onde Jesus vai relatar algo desde o início do capítulo 14 até o final, vai relatar coisas maravilhosas, onde vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. E assim ele vai falando, no versículo número 6 ele vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele vai continuar dizendo que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar um Consolador. E aqui é interessante que só o apóstolo João ele fala acerca de Consolador. Só no Evangelho de João nós vamos poder perceber essa palavra Consolador. Ou seja, o apóstolo João estava querendo mostrar para nós que Jesus ele precisa ficar perto de nós, senão nós não vamos conseguir. O apóstolo João estava mostrando que Jesus ele precisava ficar bem próximo de nós, senão o objetivo e a promessa ou o chamado não iria acontecer, não iria ir para frente. Então perceba que Jesus ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Mas eu vou deixar com que alguém continue guiando vocês, porque senão vocês vão se perder. Então, no capítulo de número 15, Jesus ele vai falar que ele é a videira, os discípulos é os ramos, nós somos os ramos, ou seja, nós estamos colados em Jesus, não podemos ficar separados dele um instante. O apóstolo João novamente vai dar essa demonstração daquilo que ele é, daquilo que ele vivia, daquilo que ele era. Ele não queria ficar longe de Jesus. No capítulo número 5 ele vai relatar isso, que é onde Jesus fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, nós não podemos ficar longe de Jesus, nós não podemos ficar desgrudados de Jesus, senão morremos. Então devemos ficar bem perto. Inclusive no versículo 16 do capítulo 15, ele vai dizer que não foi nós que escolheu a ele, mas foi ele que nos escolheu. Então, independente da situação que vivemos, nós temos que ter em mente o seguinte: não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Não foi nós que deu a oportunidade dele nos salvar, foi ele que nos deu a oportunidade de ser salvo.
Não foi nós que abriu o nosso coração, não, foi Ele que fez. Nós abrimos o coração para Ele cumprir o chamado na nossa vida. No capítulo de número 16, Jesus ele vai dar mais instruções sobre os discípulos. No capítulo 17 ele vai orar por si e também vai orar para os discípulos. E nessa oração ele vai dizer o seguinte: Pai, que eles venham ser um como eu sou em Ti. Pai, que eles venham ter o mesmo propósito como eu tenho em Ti. Que eles venham ter o mesmo objetivo, da mesma forma que eu tenho o mesmo objetivo que o Senhor tem no céu. Então essa vai ser a oração de Cristo. E o apóstolo ele vai querer, ele vai ansiar de mostrar isso para nós. Porque quando nós vivemos sem propósitos ou sem o mesmo objetivo de Cristo, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não saímos do lugar. Mas porque percebo que desde o princípio Jesus, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, eles sempre tinham o mesmo propósito. Por isso que Jesus ele sempre vai dizer: eu, Pai, nós somos um, por causa do mesmo propósito. É como a igreja e o corpo é um corpo por causa do mesmo propósito. Então que venhamos ter o mesmo propósito e objetivo de Cristo, que venhamos ter o mesmo pensamento de Jesus, que venhamos ter a mesma atitude que Jesus teve, porque assim nós vamos conseguir chegar. No capítulo número 18, nós vamos ver que Jesus ele vai ser preso, e aqui começa os últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra. Jesus ele é levado a Caifás, aonde Pedro vai negar Jesus. E da mesma forma que eu falei, Pedro era um cara que falava muito que amava a Cristo, mas ele não conseguiu demonstrar quando precisou. Já o apóstolo João, ele não chegou a falar que amava a Cristo, mas ele conseguiu demonstrar que amava a Cristo quando Jesus mais precisou. Então, é aquilo que eu falei, que não venhamos viver de palavras, venhamos viver de atitudes. O Natan já citou que uma vez na sua pregação que Jesus em momento nenhum falou que nos amava, mas ele mostrou em atitudes que nos amava. Que venhamos mostrar em atitudes também que amamos a Ele. Que venhamos mostrar em atitudes também que nós desejamos a Ele, que nós queremos Ele de verdade, que nós não queremos viver longe dEle. Amém? No capítulo de número 19, onde Jesus vai ser condenado, vai ser crucificado, no versículo 28, Jesus vai ter a sua morte. No versículo 38 vai ter o sepultamento. E no capítulo de número 20, Jesus ele vai ressuscitar. O interessante é que no capítulo de número 20, quando Jesus ele ressuscita e Pedro vai atrás, Madalena Maria vai atrás de Jesus, o apóstolo João também vai juntamente. Então aqui nós vemos, cara, que o apóstolo João ele tinha dentro de si o seguinte: Jesus, ele, para muitos, ele pode até estar morto, mas para mim não. Para muitos, Jesus ainda pode não responder mais ninguém, mas eu vou ir lá ver ele de qualquer jeito. Perceba que o desejo que João tinha vai muito além do que qualquer coisa, que a vontade que João tinha vai muito além do que qualquer coisa. O apóstolo João ele deixa uma demonstração para nós do seguinte: que tudo que nós fazemos na nossa vida, se não tiver Jesus, não foi. Se não tiver Jesus, não vai. Se não tiver Jesus, se o nosso ministério não tiver Jesus, nós não vamos conseguir exercer. Se o nosso chamado nós vamos colocar Jesus na frente, nós não vamos conseguir exercer o nosso chamado. Se nós quando formos exercer os nossos dons, se nós não colocarmos Jesus, cara, nós não vamos conseguir ir para frente. Então Jesus ele é o principal de tudo, e o apóstolo João vai mostrar isso para nós. O apóstolo João mostrou que Jesus ele foi o principal para ele viver uma vida, para ele ter um caráter, para ele ter uma conduta,
que Jesus foi o principal para ele aprender muito das coisas. Inclusive, nós vamos perceber que depois que Jesus ele sobe, no capítulo número 13, ele está com Pedro, aonde eles vão curar o coxo na porta do templo. No capítulo 4, ele está juntamente com Pedro. No capítulo 15 de Atos, ele também está. Então, tudo isso porque ele aprendeu com Jesus e porque ele foi íntimo de Jesus. E porque ele entendeu uma coisa, que a partir do momento que ele ficasse longe de Cristo, ele não ia chegar muito longe. E perceba que João ele viveu coisas que ninguém viveu. No capítulo de número 21, nós vamos poder perceber que Jesus ele vai ter uma conversa com Pedro, onde ele vai perguntar a Pedro se Pedro amava de verdade. É que Pedro vai cair em si, vai cair na real. E Jesus vai dizer: a partir de hoje você vai apacentar as minhas ovelhas. E aqui começa o chamado da vida de Pedro. Mas percebemos que no final do capítulo 21, Pedro ele vai interrogar Jesus e ele vai dizer por que este homem ainda vai te seguir. Porque João ele estava ali colado em Jesus e não queria largar. E Pedro vai falar assim: ele vai continuar com você? Aí Jesus vai responder para Pedro o seguinte: isso não te interessa, Pedro. Se preciso for, ele fica comigo até o dia de eu voltar aqui, ele vai viver. Então, nós percebemos que muitos discípulos, os apóstolos, morreram, e o apóstolo João ele sobreviveu a muita coisa, sobreviveu a muita situação, enfrentou várias ocasiões, tentaram matar, mas não conseguiram, ainda tinha um propósito de Jesus na vida dele. Então eu percebo que João ele só conseguiu enfrentar, só conseguiu enfrentar situações difíceis, praticamente enfrentou a morte e sobreviveu por causa da intimidade que ele tinha com Cristo. E eu creio que nós só vamos conseguir vencer essa pandemia, só vamos conseguir resistir a todas as tentações, só vamos conseguir resistir a cada luta, a cada prova, a cada situação ruim, se nós tivermos intimidade com Cristo, se nós tivermos apegado em Cristo, se nós tivermos o mesmo propósito em Cristo. Porque nós sabemos que enquanto Cristo ele não cumprir a sua promessa, ele nunca vai nos deixar. Eu estive conversando com a Fabrina um dia e ela falou algo que eu nunca esqueço, cara. E todo mundo que eu vou conversar sobre salvação eu falo, porque nós estávamos conversando e ela falou que a salvação ela não é perdida, a salvação é rejeitada. Então nós nunca perdemos a nossa salvação, nós o rejeitamos. E a partir do dia que eu ouvi isso, cara, parece que toda vez que eu vou ler uma história que tem sobre salvação, é totalmente diferente. Porque eu percebo que Cristo ele já nos deu a salvação lá naquela cruz. Não tem volta, ele não pega ela de volta, é nós que rejeitamos. Cristo ele tinha um propósito de salvar o povo de Israel, mas foi esse que rejeitaram. Então, que nós venhamos guardar essa frase também, que a salvação ela não é perdida, nós não perdemos ela, nós que rejeitamos, é nós que não queremos a salvação, porque ela está aí o tempo todo. Inclusive hoje também é dia de nós pegar essa salvação. Talvez nós rejeitamos a salvação nas nossas atitudes, talvez nós rejeitamos nossa salvação nas nossas falhas, mas a cada dia Cristo nos dá a oportunidade de ter a nossa salvação de novo, de nós parar de rejeitar a salvação que Cristo nos deu, aonde o apóstolo João ele vai nos deixar claro, ele vai citar em vários momentos que independente da mulher pecadora, da mulher adúltera, de qualquer coisa, do ladrão, daquele que nega, Cristo está disposto a nos salvar. Amém? Sim. Alguém queria fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Eu não. Fala aí. Não, só ouvir. Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos, que nós venhamos
desejar, cara, conhecer a Cristo a cada dia. E de tudo que foi falado aqui, eu creio que eu também aprendi muito. Eu aprendi com Mateus que devemos contar e falar para esse mundo aí que não conhece sobre a biografia eterna de Jesus. Eu aprendi com Marcos que, independente da situação que nós enfrentarmos, que nós estivermos vivendo, nós falar sobre Jesus. Por mais que o tempo é curto, mesmo assim que venhamos falar de Jesus. Eu aprendi com Lucas, cara, que devemos ir atrás de todas as coisas, devemos ir atrás de todas as alternativas, de todo o conhecimento para falar o melhor de Jesus, para ser o mais detalhista possível para as pessoas perceber e ver a salvação que Jesus nos oferece. Eu aprendi com o apóstolo João que, independente de tudo que eu fizer, a salvação sempre vai ser o primordial na minha vida. Então que nós venhamos a cada dia crescer, como eu falei, na graça, no conhecimento, que venhamos ser como cita em Oséias, que venhamos prosseguir em conhecer a Cristo, que isso venha estar dentro de nós. Amém? Amém. Peço, irmão, se coloque de pé.